Olá, fisioterapeutas! Meu nome é Rodrigo Garcia e nesse vídeo eu vou falar sobre implantação. Como fazer uma implantação estruturada de um novo consultório de fisioterapia, sem pular etapas e tomando todos os cuidados necessários para que o início do projeto não seja um grande fiasco. O meu objetivo com esse vídeo é ajudar você, fisioterapeuta, que tem vontade de abrir um consultório, mas desistiu no meio do caminho por não saber por onde começar. Quero ajudar quem está prestes a abrir um consultório, ajudar quem tem vontade de abrir um consultório, mas está sem coragem, está com aquele projeto guardado na gaveta, ou ajudar você, fisioterapeuta, que está no processo de abertura e não tem experiência sobre as etapas necessárias para que você tenha um aumento da chance de sucesso. Meu objetivo aqui é mostrar que há muita coisa para se fazer antes de abrir um consultório. Eu realmente espero que você mude todo o seu planejamento, otimize seu projeto após ver esse vídeo. Tenho certeza que vou conseguir te dar um norte para você iniciar seu projeto com o pé direito. Pensa comigo, dezenas de novos consultórios de fisioterapia surgem toda semana. Uns com pouco planejamento e outros com nenhum planejamento antes da inauguração. Eu falo isso porque eu mesmo já começo a bola. E com o tempo eu fui entendendo que os processos de aberturas bem definidos aumentem muito a chance do negócio dar certo. Vou expor aqui algumas situações que passei quando errei, que tenho certeza que muitos vão se identificar, pois passaram pelos meus problemas. Vou iniciar aqui fazendo algumas perguntas para mostrar que comemos muita bola ao abrir um consultório sem antes estar preparado e sem pensar nos aspectos principais e iniciais do negócio. Segue o fio, acompanha comigo. Será que todo colega, ao abrir um consultório, faz uma pesquisa de mercado para escolher o local? Será que há um estudo detalhado dos serviços que ele vai oferecer? Será que a minha expertise, a minha experiência, a minha especialidade vai ter demanda naquele local? Quais equipamentos e acessórios são necessários no início? Qual é o custo mensal da estrutura que eu vou montar e o valor de capital de giro necessário nos primeiros meses de operação? Tenho que abrir uma empresa ou não? Quais os processos que eu tenho que fazer para legalizar esse meu negócio? Olha quantos itens devem ser analisados antes do primeiro passo. Seja realista e sincero comigo. Você levou em consideração todos esses pontos antes de abrir seu consultório? Se sim, eu te dou parabéns, você é fora da curva. Mas a grande maioria não é assim. Numa nova implantação, e já foram 15 até agora que eu fiz, eu faço isso e mais algumas coisas que eu vou passar para vocês. Mas eu errei muito para chegar nesse processo estruturado que eu tenho hoje. Esses processos fazem com que toda unidade nova do Instituto RV tenha uma implantação com o menor custo possível e, principalmente, tenha um baixo custo de operação no curto prazo, no início do processo. Então vamos lá, por onde começar? Rodrigo, qual é o primeiro passo que você recomenda para eu começar meu projeto com o pé direito? Eu não tenho dúvida nenhuma que o primeiro passo é você estruturar um modelo de negócio para o seu consultório. Isso vai determinar todos os passos que vêm a seguir. É um modelo de negócio que vai determinar quais serviços você vai ofertar, qual o espaço necessário, qual o orçamento de abertura, qual o fluxo de caixa, o capital de giro, se eu preciso ou não fazer contratações. Sem um modelo de negócio estruturado, não abre o consultório. Você vai perder tempo e vai perder dinheiro. Vai com calma, não pule essa etapa porque ela é muito importante. Eu conheço, por exemplo, alguns fisioterapeutas onde o modelo de negócio para abrir um consultório era apenas o fato dele ou de algum familiar ter acesso a um imóvel disponível ou barato. O simples fato do imóvel estar lá, disponível, era o gatilho para abrir o consultório. Não importava se o local era adequado, se tinha ou não infraestrutura, se tinha o público-alvo ali no entorno, se o acesso era bom ou era ruim. O único motivo plausível para abrir o consultório era simplesmente o fato de ter o local disponível. Não caia nesse erro. Essa suposta vantagem inicial pode ser o início do fechamento do seu consultório no futuro. Se você quer mesmo empreender e ter um consultório, monte um modelo de negócio antes. Ou pegue algum modelo de negócio pronto que você se identifique, de uma franquia ou de um licenciamento, ou até mesmo de algum colega que queira expandir o seu modelo de negócio e precisa de um sócio. Às vezes o próprio local que você trabalha quer expandir. No IRV, por exemplo, nós entregamos todo o passo a passo para uma nova implantação, através de um cronograma bem detalhado de processos e atividades iniciais.
A gente entrega um projeto arquitetônico, a gente faz uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de local, a gente já indica quais os serviços que devem ser ofertados e tudo que é necessário para que a gente tenha uma maior chance de prosperar. Eu acho que eu falei isso em outro vídeo, mas vale a pena repetir. 25% das empresas fecham com 1 ano de existência e 50% fecham após 5 anos. Nesse número, ele cai para quase 4% quando se trata de franquia ou licenciamento. Na minha opinião, a diferença está nos processos bem definidos de implantação e operação e um modelo de negócio que é já testado e validado. Ninguém em sã consciência é louco de escalar um negócio que ainda não está pronto. Mas, Rodrigo, eu não quero abrir uma franquia nem licenciamento, eu não gosto desse modelo de negócio. Eu quero tentar sozinho. Como que eu faço? Crie o seu modelo de negócio baseado na sua experiência prévia. Esse é o pontapé inicial. Inicie determinando quais os serviços você vai oferecer. Esse é um ótimo ponto de partida porque, obviamente, você vai escolher a sua área de atuação, onde você já tem uma vivência de alguns anos, onde você já tem alguns cursos de formação complementar. Não há modelo de negócio que dê certo se você não for um ótimo fisioterapeuta, um fisioterapeuta de excelência. Se você acha que ainda você não está nesse ponto, não siga em frente. Para um pouquinho, estude, trabalhe um pouco, organize melhor as ideias, fique mais interessado ali, tenha mais experiência dentro da sua área de expertise, não se precipite. Depois de uma área de atuação bem definida, você vai verificar quais tratamentos vai ofertar. E aí começa a rabiscar quais equipamentos são necessários para você realizar os atendimentos. Coloque tudo no papel para fazer orçamento. Não se esqueça que além dos equipamentos técnicos que a gente tem que comprar como maca, acessórios, exercitadores, a gente precisa de infraestrutura, então notebook, impressora, mobiliários, iluminação é importante. E alguns itens ali que melhoram a experiência do cliente, como uma TV, uma cafeteira e por aí vai. Coloque tudo isso numa planilha, estruture financeiramente essa abertura para que você não coma a bola. Nessa etapa, um ponto muito importante é cuidado com a quantidade de equipamentos que estão disponíveis no mercado. Temos que ser realistas com o orçamento inicial e ter cautela nas aquisições. Muitas vezes a gente se empolga e sai comprando um monte de coisa. É importante não esquecer que a gente vai precisar de capital de giro nos primeiros meses da operação, então cautela, não gaste tudo antes do seu consultório estar funcionando. Escolha equipamentos que, além de serem capazes de mudar ali o desfecho terapêutico do paciente, sejam de baixo custo de manutenção, tá? Cuidado com as escolhas. Lembre-se, não adianta ser bonitinho e ser inútil para o seu dia a dia, não adianta, não funciona, não vale a pena. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, que no IRV, quando a gente iniciou nosso projeto em 2010, a gente tinha um equipamento que, se o valor fosse atualizado para os números de hoje, ele seria mais ou menos 70% a 80% do custo de uma implantação de uma unidade inteira. Então a gente aprendeu com o tempo a selecionar bem os equipamentos para que a gente diminuísse os custos e não ficasse ali com o fluxo de caixa atrapalhado no início da operação. Quando você terminar esse planejamento de equipamentos e acessórios, passa para a próxima etapa. Qual que vai ser a próxima etapa? Determinar qual é a área que você precisa, a menor área útil necessária para você conseguir realizar os atendimentos e dar um bom conforto para o seu paciente. Aqui, geralmente, o que eu recomendo é pare e faça umas perguntas para você mesmo. A primeira, por exemplo, você vai atender sozinho na sala ou vai compartilhar com algum colega? Outra pergunta, vai fazer atendimentos simultâneos, que precisam de espaço maior para acomodar múltiplas salas ou vai atender sozinho? Quantos pacientes por hora você pretende atender, para dimensionar a sua sala de espera? Eu já vi clínica que atende um paciente por hora e tem 10 lugares na sala de espera, não faz sentido. Você vai precisar de uma sala administrativa, vai precisar de um depósito para guardar materiais, você vai precisar de banheiro, esse banheiro vai ter que ter chuveiro. Você vai comer nesse local, você precisa de copa para isso. Você vai ter recepcionista, telefonista, vai precisar desse espaço. Ou não precisa desse espaço, porque vai trabalhar com agendamento online. Então, assim, são várias perguntas que você tem que fazer antes de procurar imóvel. Muitos colegas fazem o trabalho com o caminho inverso, Começam a pesquisar imóvel, depois que acham um imóvel com valor acessível, vão verificar se ele é adequado para a demanda que eles vão ter.
Além de perder de tempo, isso é perigoso, pois uma avaliação errada pode colocar tudo a perder. Eu falo isso porque eu mesmo já passei por essa situação. Em 2010, quando a gente abriu a nossa primeira unidade, a gente errou e errou feio. Ainda bem que deu tempo da gente corrigir. Na época, a gente escolheu 2 salas comerciais no 12º andar. As salas eram grandes, elas tinham um espaço muito maior do que a demanda que a gente ia ter. E com o tempo, isso se mostrou uma escolha errada, porque a gente não tinha demanda suficiente para utilizar todo aquele espaço. A gente, no fim, pagava um aluguel duplicado. Depois de um tempo, quando a gente melhorou a nossa capacidade de captação de clientes, a gente poderia ter ficado naquele imóvel por um bom tempo. Só que a gente se precipitou novamente e erramos novamente. A gente se empolgou e mudou para uma casa que era enorme. Era uma casa que tinha 5 salas, ela tinha uma recepção linda, ela já era uma clínica. E esse foi o nosso gatilho. A gente se empolgou porque a gente não ia precisar gastar nada, né, para mudar para esse local. E aí a gente achou que ia ser maravilhoso. Então tínhamos 5 salas grandes, toda mobiliada, toda bonitinha, recepção linda. Só que a gente esqueceu de analisar vários aspectos. A gente não analisou, por exemplo, o fato dela não ter estacionamento, de ela estar numa rua que quase não passava ninguém, de ela ter vários problemas estruturais, como umidade, como o telhado, ele tinha vários problemas estruturais e tinha goteira, tinha infiltração. Além disso, quando a gente alugou essa casa, a gente tinha 2 profissionais parceiros que sublocavam 2 salas e era uma receita importante. E depois de algum tempo, esses 2 parceiros saíram e a gente ficou com um aluguel altíssimo e com uma casa enorme, um elefante branco parado ali, onde a gente percebeu que a gente tinha cometido novamente um erro. Tinha uma despesa muito alta e decidimos, depois de pouco tempo, voltar para uma sala comercial. Mas dessa vez a gente se organizou, a gente planejou o espaço que era necessário, entendíamos já qual que era a nossa demanda e aí sim fizemos um projeto bem estruturado de mudança e deu certo. Depois de 7 anos a gente ainda está nesse imóvel, e esse imóvel atende muito bem nossa demanda, ele tem um baixo custo de manutenção e foi excelente. Então olha só, como escolhas mal feitas podem dar um prejuízo enorme. Então é muito importante na hora de escolher o local, você já saber o que esse local tem que ter, quais as principais características dentro daquele seu modelo de negócio. Após todo esse aprendizado que tivemos com relação aos imóveis, hoje a gente preconiza a abertura de novas unidades do Instituto RV em salas de 30 a 40 metros quadrados. Parece pequeno, mas não é. Além de um aluguel mais barato, o espaço é suficiente para os serviços que a gente vai oferecer. A segurança é muito boa e o custo operacional de manutenção é baixo. Daqui a pouco eu volto um pouquinho com esse assunto, porque eu quero comparar as diferenças entre sala comercial, né, e uma casa. Mas antes eu quero dar uma relembrada aqui nos principais pontos que a gente já falou para você fazer uma boa implantação. Então, basicamente, eu já falei de 4 etapas. A primeira é ter experiência na área que você vai empreender, isso é fundamental. A segunda etapa, estrutura um modelo de negócio, determinando a área de atuação e os serviços que você vai oferecer. Terceira etapa, pesquise os equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária. Não se empolgue nisso. E quarto, determine o tipo de imóvel e espaço necessário para o seu serviço. Nunca, jamais inicie um contrato de aluguel sem antes pensar nesses 4 itens. Somente após esses 4 processos estarem finalizados, você passa para a próxima etapa, que aí sim é a pesquisa de mercado e a pesquisa do local para abertura. Então vamos lá, meus colegas. Eu fiz aqui um passo a passo para você ser um pouco mais assertivo na escolha do local. São 5 pontos principais que você precisa analisar antes de escolher o local do seu consultório. Dica número 1 verifique se você consegue montar um público-alvo, qual a idade dele, qual a profissão, quais os meios de captação que você vai ter em relação a esse público. Número 2 se você só vai trabalhar com pacientes particulares, inicie sua pesquisa procurando bairros onde as pessoas estão acostumadas a ir atrás de serviços pagos. Por exemplo, bairro com bastante médico, com bastante academia, com bastante escola, por exemplo, de inglês, são lugares onde as pessoas estão acostumadas a pagar por serviços. Outro ponto importante,
Pense na facilidade de acesso, quais os meios de transporte disponíveis para aquele local. Vê também se tem estacionamento, isso é importante. Um outro ponto importante, o quarto, mapeie os concorrentes. Será que há muitos serviços igual ao seu naquele local? Se a resposta for sim, é importante você ter uma vantagem competitiva em relação a esses concorrentes. Se não há muitos serviços igual ao seu nesse bairro. Isso pode ser bom, porque existe uma possibilidade de você estar levando ali um serviço novo para uma demanda reprimida, mas pode ser um bom sinal também se alguém já tentou trabalhar com esse serviço e não existia público-alvo ali para aquele serviço específico que você quer oferecer. Isso cabe uma pesquisa mais detalhada. Dica número 5. Vivencie alguns dias esse local. Visite de manhã, de tarde e de noite para ver os fluxos de pessoas, para ver se há algum problema pontual nos horários. Dica número 6 e última, ainda está com dúvida? Procure uma empresa, um serviço de pesquisa, de geolocalização. No Instituto RV já tivemos unidades que tinham uma performance irregular e que após identificado o problema com a localização, a gente promoveu a mudança do endereço e tivemos um aumento significativo de receita. A boa escolha do local é fundamental. E a pesquisa de local, a pesquisa de mercado prévia, ela tem que ser feita, ela é obrigatória. Finalizada essa pesquisa de local, o próximo passo é verificar com a prefeitura, com as autoridades locais, os processos de registro da empresa. Se há alguma restrição pela lei de zoneamento da sua cidade, do seu bairro. Não havendo nada que impeça a instalação do consultório no local, inicie a pesquisa dos móveis, dos imóveis naquela região. Lembre-se, a escolha do imóvel vai depender basicamente e exclusivamente do seu modelo de negócio. Veja quanto isso é importante. Quanto maior o espaço, obviamente maior será o custo e maior será a necessidade de receita inicial. A escolha vai ser sua. Escolha bem, gastando o mínimo possível, porque você ainda vai ter muitos custos operacionais depois na frente. Falei que ia comentar um pouquinho aqui sobre a diferença entre escolher uma casa e uma sala comercial. Isso é uma dúvida que muitos colegas fisioterapeutas possuem. Então vamos lá. No meu ponto de vista, a casa tem vários pontos positivos. Ela tem maior visibilidade, geralmente um maior espaço, possibilidade de implantações maiores, de mais serviços e, consequentemente, uma maior capacidade de atendimento em termos de volume de atendimento. Existe também uma maior liberdade de horários de atendimento, melhor liberdade em relação a obras, a barulho. Existe também uma possibilidade maior de captação de clientes que passam em frente ao seu consultório, então a pesquisa da rua aí nesse caso é importante. Uma fachada bem estruturada, com uma estratégia de captação, se faz necessária ali para você conseguir chamar a atenção daquelas pessoas que passam. Mas, porém, na casa tem alguns pontos negativos também, O maior custo de implantação e maior custo operacional. A manutenção geralmente é mais cara, você tem uma menor segurança e um maior número de funcionários é necessário. Numa casa, provavelmente você vai ter que ter alguém ali para te ajudar na faxina, vai ter que ter uma recepcionista. Às vezes, se o local é complicado, você tem que ter uma equipe ali que te ajude a manobrar carros. Já na sala comercial, você tem alguns pontos positivos também. Você tem um menor custo de implantação, um menor custo operacional. A manutenção geralmente é bem mais barata, a segurança é muito maior. Mas tem os pontos negativos também, que a sala comercial tem praticamente zero visibilidade. Você pode até compensar isso com aquele público circulante que eu comentei com os prédios, mas ela tem menor visibilidade que numa casa. Existe também ali algumas questões sobre barulho, algumas questões sobre dificuldade de você fazer obras, Você tem alguns horários a seguir, por exemplo, o meu imóvel de um dos consultórios, a gente só pode fazer obra das 8 até meia-noite. Então complica demais essa questão e você tem que se planejar com isso. Geralmente o espaço da sala comercial é menor, ele é mais limitado do que numa casa. E você tem essas regras que você tem que seguir. O ponto principal que você deve levar em consideração na escolha é o volume de atendimentos e a quantidade de espaço necessária para realizar suas atividades. Aqui no Instituto RV, nós temos uma preferência em fazer essas aberturas de novas unidades em sala comercial. A gente aprendeu com o tempo que esse é o melhor modelo que existe
para implantar consultório novo. Como o modelo de negócio do Instituto RV, a menor visibilidade que temos em uma sala comercial é compensada pela boa captação de clientes que a gente tem dentro do ambiente online, dentro do marketing digital, a gente consegue enxugar os custos iniciais e ter um menor custo operacional optando pela sala comercial. Então, o que determina isso é o nosso modelo de negócio. Uma diminuição importante, por exemplo, de despesa que o nosso modelo proporciona em sala comercial é que a gente não precisa, não é obrigatório, ter recepcionista, pois a gente tem uma central unificada de atendimento por onde os pacientes fazem os agendamentos. Portanto, é uma escolha pessoal, né? E é o parceiro que vai determinar se o consultório dele vai ou não ter uma recepcionista. Pensando em custo, é importante você analisar isso, né? O custo operacional que você tem tendo uma recepcionista é caro, né? Imagina quanto você economiza não tendo uma recepcionista. Eu já calculei isso e sei que é mais ou menos em torno de R$35 mil ao ano, né? Em uma clínica de rua, por exemplo, a carga horária máxima da recepcionista muitas vezes faz com que você tenha um menor horário de funcionamento ou que você tenha que contratar 2 recepcionistas. E o custo anual disso pode bater R$70, R$80 mil. E esses R$70, R$80 mil numa sala comercial que você não precisa de recepcionista, vai direto para o seu bolso. Então, meus colegas fisioterapeutas, olha quantas coisas a gente precisa estruturar antes de inaugurar uma clínica. Olha como pequenas decisões podem ter um impacto grande na sua parte financeira e na decolagem aí do seu consultório. Então vamos lá, antes de a gente passar para a última parte da implantação, vamos dar uma relembrada aí do que a gente viu. Primeiro ponto é você escolher aquela área que você já tem expertise, que você tem experiência. 2 é o ponto principal, que é você criar o seu modelo de negócio e quais serviços vão ser ofertados. O número 3 é fazer uma pesquisa de equipamentos e acessórios, infraestrutura necessária, sem se empolgar. Número 4 é determinar o tipo de imóvel e espaço necessário que você vai precisar. Número 5, faz a pesquisa de mercado de local, tem que fazer. Número 6, escolhe o melhor ponto comercial com o menor custo de implantação e manutenção possível. Feito isso, aí a gente vai para a última etapa de implantação, que é a adaptação do imóvel. A minha dica aqui é, se você tem um orçamento um pouco mais flexível, faça um bom projeto arquitetônico para evitar erros de distribuição de sala e aproveitar o máximo possível o seu espaço. É um bom investimento isso. Além disso, é importante você pesquisar previamente com amigos, parentes, boas indicações de pedreiro, marceneiro, pintor, para reduzir a dor de cabeça que você vai ter com a adaptação do móvel e também reduzir os custos, né? Por nessa etapa, a chance da gestão financeira desandar e você gastar muito mais do que você planejava é muito grande. Existe nas nossas implantações, que são super organizadas, às vezes variações de 10, 20%, porque o parceiro acabou desandando nessa etapa. Lembre-se, não adianta montar um consultório sem saber exatamente o que fazer, como fazer, qual o público que você quer atingir. Esse planejamento é essencial para ajudar vocês a escolherem a melhor opção para montar o seu negócio, sem contratempos e com outros problemas indesejados. Eu sei que parece complexo, né, analisando todas essas etapas. E muitos fisioterapeutas vendo essa sequência de eventos necessários para fazer uma abertura pode dar uma desanimada. Mas isso é fundamental para que você comece o seu negócio de uma forma organizada. É um negócio, é uma empresa. Você tem que seguir processos, né? Você tem que estruturar o seu negócio desde o início. Tá? E eu tenho certeza que vocês vão achar aí um caminho e vão conseguir fazer essa implantação. Eu espero que eu tenha conseguido passar uma pequena ideia de que vocês vão enfrentar quando decidir empreender, né, e abrir o seu próprio negócio. Não é fácil, não hesite em pedir ajuda, né, para quem já fez isso ou para algum amigo que já tenha passado por esse processo. Lembre-se que seu consultório vai ser sua segunda casa. É bem provável que você vai passar mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. Faça uma boa escolha, né? Outro ponto importante que vale a pena ressaltar é você sempre estar atento ao entorno, à vizinhança do seu consultório. Isso é importantíssimo.
as principais parcerias, né, elas que vão te dar fruto, elas estão até num raio de até 5 quilômetros do seu consultório, são as que têm maiores chances de render indicação. Um outro ponto importante, sempre ache uma academia próxima ao seu consultório, é uma ótima ideia para você cuidar da sua saúde e captar clientes. Toda a unidade que eu abri do Instituto RV, eu tentei sempre vivenciar o máximo local ali e fazer um network. Sempre que eu podia, eu me matriculava numa academia, começava a treinar, conhecia os alunos, os professores. As pessoas precisam saber que você é fisioterapeuta nos locais que você frequenta, especificamente na academia. Os educadores físicos, os personagens que trabalham lá, precisam saber qual a sua expertise, qual o problema que você resolve, para começar a surgir algumas indicações. Se você, por exemplo, trabalha com ortopedia, certamente você vai precisar encaminhar seus pacientes para uma atividade física depois da alta, né, para eles gerenciarem o problema. E nada melhor que uma boa relação de amizade e confiança para que o paciente tenha a melhor assistência multidisciplinar possível e os personagens te vejam como um parceiro onde eles têm confiança de indicar e saibam que vão também receber ali um encaminhamento das pessoas que precisam do serviço dele. Olha só que interessante. Olha quantas perguntas, quantas etapas temos que vivenciar antes de sair procurando um imóvel. E isso é exatamente o que as pessoas geralmente fazem primeiro. Lembra daquela história que eu contei no início do vídeo, né? Do imóvel disponível que eu comentei, que muitos colegas tinham e vão abrir os consultórios, abrem seus consultórios simplesmente por ele estar lá vazio? Será que se ele passasse por todas as etapas que citamos aqui, ele ainda iria abrir seu consultório apenas pelo motivo de ter uma sala disponível em algum lugar? Eu acredito que não, né? Já deu para entender que a chance de dar errado no longo prazo seria muito grande. Lembre-se, se você vai abrir uma clínica, um consultório, planeje-se, tenha um modelo. Abrir um negócio é uma decisão muito importante e esse planejamento é fundamental para que você não tenha dor de cabeça depois. Eu sempre repito para os meus parceiros, se seguirmos todas as etapas de implantação, eu vou aumentar a chance do meu negócio dar certo. Não é simplesmente vender um carro, acabar com as economias que você juntou aí durante anos, às vezes pegar um financiamento, pegar uma grana financiada e sair abrindo consultório. É uma decisão importante. Tem que ser planejada para você diminuir o risco de fechar no curto prazo. Eu não vou mentir aqui dizendo que ser dono de negócio, né, desse consultório, é fácil. Realmente não é. Empreender não é para qualquer um, não é para todos. Tem que ter coragem, tem que saber que vai ter que matar um leão por dia, que provavelmente no início você vai trabalhar muito mais do que já trabalha. Mas o bacana de empreender é que você vai ditar as regras da sua vida, do seu negócio. E com o passar do tempo, o negócio vai prosperar e você vai ser recompensado por todo o esforço que você fez no início. Minha recomendação é, seja independente, vai para cima, abre seu negócio. Dessa forma, e somente dessa forma, a gente vai se desvincular do esquema atual de convênio e a gente vai se tornar profissional de primeiro atendimento. Eu e meus parceiros vivenciamos isso há muitos anos e eu posso garantir que é muito prazeroso e muito satisfatório, uma vez que o modelo de negócio, o seu consultório decole, você vai ficar muito satisfeito. Espero que vocês tenham gostado, né, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma nessa primeira etapa de decidir empreender, abrindo um consultório próprio, um negócio próprio. E nos próximos dias eu vou lançar mais alguns vídeos para falar do pós-implantação, né? Afinal, a abertura é só o primeiro passo, é só o início ali do processo. Nós vamos ter que encher essa clínica. E para que isso seja feito, né, para que ela seja rentável, a gente possa viver dela, existem outros processos que a gente precisa fazer no pós-implantação. Então é importante a gente falar um pouquinho de gestão administrativa, financeira, né, para aumentar a sua chance de sucesso. E também falar sobre marketing digital, que pode ajudar muito a você captar clientes logo no início do processo, das etapas iniciais ali do seu consultório, e ele começar a funcionar já com o paciente. Então, fisioterapeuta, se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Um forte abraço para todos.
Vamos seguir juntos aí nessa jornada para fazer uma fisioterapia cada vez mais forte e respeitada por todos.